Oi, Oi, Aline, tudo bem? tudo Bem-vinda. bem? Obrigada. E aí? Cheguei. Legal. Eu queria dizer que eu tô super feliz de estar aqui hoje falando de três assuntos que eu adoro: pele, dermatologia, esporte e nutrição e alimentos. Muito obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente um pouco, tirar as dúvidas, enfim, conversar um pouco com a gente sobre esse tema que é tão legal. Imagina, eu que Ali agradeço. A Aline, ela é nutricionista, mestre em nutrição e ela é responsável pela Confederação Brasileira de Rugby. Então vamos aqui conseguir tirar muitas informações boas com ela. Sim, E Aline, acho que assim, para quem está começando a praticar esporte agora, talvez esse momento da pandemia aí fez a gente rever algumas coisas importantes na vida e eu acho que aumentou assim o número de praticantes. Você acha que tem algum tipo de alimento assim que é interessante para comer antes de treinar? E quanto tempo seria ideal comer assim antes de praticar atividade física? tá. Então, na verdade, em geral, a gente recomenda antes né, do treino ou da atividade que você for fazer, que a gente consuma, assim, alguma coisa. Então, principalmente uma fonte de Uhum. carboidrato seria indicado, ou seja, uma fruta, né, uma fatia de pão com mel, com geleia. Então, são fontes de carboidrato que seriam interessantes para manter a energia durante o treino. Tá? Legal. Isso vai depender bastante da intensidade desse treino. Então, quem começar a fazer treinos muito leves, talvez comer antes não seja necessariamente obrigatório, mas Uhum. é sempre indicado. Se você for fazer um treino razoavelmente intenso, que você vai realmente sentir cansaço durante, aí a gente recomenda então uma fonte antes de carboidrato, pelo menos uma meia hora, 45 Tá, minutos antes. tá bom, tá certo. E tá tendo uma onda agora de jejum, jejum intermitente, jejum para emagrecer. Jejum combina com atividade física? É possível combinar? Tem realmente um ganho na perda de peso? Assim, como funciona isso? Então, o jejum, ele na verdade existem muitos protocolos, né, de jejum intermitente que a gente fala, Uhum. que são equilibrar períodos do dia em que você não come absolutamente nada e períodos do dia que Uhum. você consome ali alimentos de uma maneira que, enfim, cada protocolo tem as suas características. Mas em geral, o que a gente recomenda é que para o emagrecimento, o que vai realmente interferir se você vai perder peso ou não é o consumo total do dia. Então, se Tá. o jejum for ajudar a pessoa a comer menos calorias, porque você vai ficar menos horas, teoricamente, comendo, pode ser uma Uhum. ideia. O Tá. problema durante a atividade é que você pode sentir, por exemplo, uma falta ali de energia, você pode sentir Uhum. uma tontura, você pode ficar com um incômodo, uma dor de cabeça. Então, normalmente a gente recomenda que a pessoa sempre se alimente por conta desses, né, desses sintomas, desse mal-estar durante o exercício. Se, Entendi. se é uma atividade muito leve, normalmente esses sintomas não aparecem. Mas se a Uhum. pessoa for fazer algum treino um pouco mais intenso, aí a gente desaconselha que ela treine em jejum, tá? Legal, legal. E para comer assim, e depois do treino, é importante comer logo depois? Ou vale a pena respeitar a fome, esperar ter fome? O que você acha disso? Normalmente a gente respeita a fome, principalmente se você fizer um treino por dia, né? Então vamos Uhum. supor que você treine de manhã e depois você vai trabalhar. Em geral, a gente pede para. Recomenda-se que você consuma lá a sua próxima refeição, seja um lanche da manhã, que seja um almoço, não precisa ser necessariamente logo após o treino, né? Com exceção de quem treina mais de uma vez por dia. Então, eu, por exemplo, que estou trabalhando com um atleta, em geral eles treinam de Uhum. manhã e à tarde. Nesses casos específicos, daí sim, a gente pede para que em pelo menos 2 horas esse atleta, assim que acabe o treino, se alimente, mas porque ele vai ter outra sessão. Então, isso é mais Entendi. específico para quem tem esses horários de treino duplo, por exemplo. Se não, a gente recomenda que você siga a sua fome. Normalmente, fontes de proteína são legais, então uma vitamina, né, um leite batido, um iogurte, ou de Uhum. repente um omelete, um ovo mexido, né, em geral são Ótimo. bons pós-treinos.
A Amanda tá falando aqui, ó, que algumas vezes ela tentou treinar em jejum e acabou passando mal. Sim, porque realmente acontece de faltar mesmo É, energia isso pode durante. acontecer, né? Que, enfim, o corpo precisa de fonte de nutrientes e se tá meio sem combustível pode passar mal. É, eu acho que não é para todo mundo, né? As pessoas vão se acostumando, talvez começar com um treino leve, mas Uhum. realmente não é isso que vai determinar perder mais peso, né? É o dia inteiro, é o que ela comeu ao longo de todo o resto do dia, a quantidade de atividade física que ela faz, essa somatória geral, né, Aline? Isso. Não é só E, o jejum, não. não, o que conta mais é realmente o contexto do dia todo. Então, a Uhum. pessoa precisaria comer menos. Se o jejum for uma estratégia que ela realmente coma menos, daí é isso que vai fazer a perda de peso acontecer. Então, não é só Tá. treinar em jejum. O que eles falam é que, às vezes, você treina em jejum, você gasta mais gordura durante o exercício. Sim, E seria uma adaptação do músculo. Isso acontece, mas quando a gente olha lá nos estudos, no desfecho final, que é a perda de peso, a gente não enxerga, uhum. porque no final das contas, o que conta é o dia inteiro. Então, Entendi. É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com todos esses modismos e as total, orientações que vão exato. aparecendo por aí, né? Uhum. E deixa eu ver as outras perguntas aqui. Ah, a Camila perguntou, só para a gente finalizar o jejum. Em quem treina corrida, treina, por exemplo, buscando um tempo X, enfim, faz uma atividade bem intensa. Até que ponto vale a pena insistir no jejum? Ele melhoraria a performance? Está relacionado com performance ou não? Normalmente não, tá? Ele não Uhum, melhora a performance. Talvez em alguns casos de pessoas que já tenham algum problema, né, ou um diabetes ou uma insulina alta, ele melhoraria esses parâmetros sanguíneos. Mas em tá. termos de performance, não, muito pelo contrário, ele pode até Uhum, diminuir a performance. entendi, entendi. A Thaís perguntou qual a opinião de vocês sobre dietas restritivas a carboidratos? Tem essa questão do carboidrato ser um vilão, né? É realmente o alimento, acho que mais repudiado da vez. Sim, Como sim, acabou funciona isso sendo. ali? Então, eu acho que a gente tem fontes e fontes de carboidrato, né? A gente acabou Uhum. juntando todas as fontes e meio que todas ficaram como vilãs. No Mas a gente mesmo tem ótimas saco. fontes de carboidrato. Então, por Uhum. exemplo, o arroz integral com feijão é uma ótima fonte de carboidrato, Uhum. né? Frutas são ótimas fontes de carboidrato. E é um nutriente muito importante para, por exemplo, a corrida, né? Aham. É um nutriente muito importante para quem pratica, por exemplo, a musculação. Então, Uhum. normalmente, se a pessoa tem uma rotina de treino, eu acho que não precisa fazer essa restrição assim tão significativa de carboidrato. Legal, legal. E, por exemplo, quem começou musculação agora, a gente vê que existem várias opções de suplemento e whey e várias coisas. É necessário começar a tomar algum suplemento? Ele vai fazer mais efeito, por exemplo, no ganho de massa muscular ou perda de gordura? Olha, em geral a gente avalia caso a caso, mas normalmente Uhum, uma pessoa iniciante, o fato da gente ajustar a alimentação já acaba sendo bem adequado, assim, uhum, e suficiente. Em geral, a gente coloca o suplemento, às vezes, por uma praticidade, né? Porque tá, acaba sendo uma fonte fácil e prática de nutriente, né? Da uhum, proteína que seja, ou do outro, de qualquer outro suplemento que você tome. Mas uhum. normalmente a gente indica mais para intermediário avançado, dependendo do quanto a pessoa treina no dia. Legal, legal. A Thalita, inclusive, querida, acabou de entrar aqui agora, ela tinha perguntado se assim, quem está tentando perder peso, vale a pena substituir uma refeição por uma dose de whey ou incluir o whey protein aí nisso? Uma coisa que ajudaria o whey e as fontes de proteína em si seria na saciedade. Então, Uhum, poderia ser, de repente, um lanche da tarde, um whey batido com uma fruta, por exemplo. Poderia ser. uhum, Em geral, as refeições principais, elas são fontes de muitas outras coisas, além da proteína, né? A gente tem outros nutrientes ali que normalmente a gente não indica trocar por whey, mas um lanche intermediário poderia ser uma ideia, assim, de repente algo prático, pode mas não ser que ele algo. vá determinar perda de peso, né? Ele é só um substituto Não. mais prático para ter na bolsa, assim.
Exato. No final das Ah, contas, vai ser se você vai consumir menos do que você gasta. uhum. A Thaís perguntou, falou que viu pesquisas falando que o TCM, é triglicerídeo de cadeia média, né, Aline? Como boa TCM, fonte de energia, mas tem pesquisas que indicam que ele pode ser prejudicial à saúde, aumentando o colesterol. Você sim, ele é tem uma alguma gordura. sugestão? Ele é uma gordura, né? Ele Uhum. é um ácido graxo, e ele é calórico, então muito depende ali da quantidade que você vai usar. Em Uhum. geral, quando eles recomendam TCM, eles recomendam para treinos muito, muito longos, tá? Então, eu estou falando aqui de ultramaratona, eu estou falando de maratona, então de rodagens de corrida, de bike, que sejam muito longas. E, Entendi. em geral, a gente precisaria também ver, porque ele pode dar desconforto. Então, normalmente, a gente testa antes com a pessoa para ver se ela se Uhum. adapta bem. Mas, de novo, Legal. seria uma fonte de energia para o treino ali, de preferência, treinos muito longos. Entendi. Não para tomar assim no dia a dia, por exemplo, acordei um desjejum, um café da manhã, TCM, tem outras. Tem, então, é mais como uma fonte de energia. Acabou, ele ganhou uma fama aí de ser um suplemento que aumentava uma das etapas da queima de gordura, né, que a gente fala, da Uhum. lipólise. E aí acabou sendo, ele ganhou essa fama e hoje em dia ele tem um pouco ainda disso. As pessoas acham que ele é um emagrecedor, um termogênico. Mas quando a gente vai para as pesquisas, a gente vê que nesse especificamente nessas reações químicas, ele não tem muita função. Então, Entendi. para emagrecer, enfim, ele não seria muito indicado. Mas, de novo, é uma fonte de energia que, de repente, para um esporte, Uma vale a pena. indicação precisa, né, para quem vai ficar ali muito Uhum, tempo praticando. O exato. Sandro Henrique, ele perguntou: praticantes de esportes intermitentes, lutas, você recomenda corte de carboidratos? Olha, normalmente não, porque são esportes que precisam muito da reserva de carboidrato do corpo, né, que é o nosso glicogênio muscular, principalmente, né, a reserva que a gente tem no músculo. O problema desses atletas de luta são que muitas vezes eles precisam perder uma quantidade de peso para lutar, para encaixar na categoria de peso deles e aí poder lutar. E aí, nessas de perder peso, eles acabam deixando para a última hora e muitas vezes tem que fazer umas dietas super restritivas, né, Ah, para conseguir entendi. bater esse peso. Mas o certo seria não restringir, porque é um esporte, é uma modalidade que precisaria de fontes de carboidrato. Tá, né? Só se realmente não conseguiu organizar antes e ali Exatamente, a né? Ele última tem um opção. acompanhamento, exato. Sim. O Dima está perguntando aqui se como a gente pode manter uma boa estratégia alimentar agora nesse período da pandemia, que por conta das restrições de saída e tal, às vezes o volume, a quantidade de esporte praticado, enfim, Diminuiu. diminuiu. Você tem alguma sugestão para talvez não ganhar peso nessa fase? É uma fase muito difícil, né? Eu É, acho que a gente pode pensar em sugestões. Por uhum, exemplo, eu acho que diminuir o número de refeições do dia pode ser uma sugestão. Isso eu fiz bastante com os meus atletas, que antes uhum, comiam várias vezes, e aí passaram a comer 3, 4 vezes por dia, porque a gente está em casa, não sai, não tem que ir para a escola, faculdade. Então, isso é uma opção. E também, às vezes, balancear o prato. Então, se às vezes você comia 4, 5, 6 colheres de arroz, eu tenho sugerido para eles diminuir uns 20 ou 30%. Então, passa a comer 4, 3 colheres de arroz, porque estão mais em casa. uhum. Então, Tá bom. diminuir porções pode ser uma ideia também, além de diminuir o número de refeições. Mas é um momento difícil, então eu É, falo para os pacientes serem gentis com eles, eu também porque, acho, eu concordo com você. né, Já tá tendo que lidar com muitas pressões, né? já tá Talvez muito incluir difícil. uma novidade, né? Que assim, mudar. Toda vez que a gente vai mudar um hábito, alguma coisa que a gente está acostumado, demanda energia, esforço, e você persistir, persistir, persistir. Agora que a gente Exato. está numa situação que a gente está tendo que se adaptar a tantas situações diferentes, talvez entrar com mais uma novidade aí, talvez seja demais, né? Mas aí é individual, cada um vê realmente quantos pratinhos consegue manejar e o que é Exato, mais importante mesmo. exatamente. A nossa pele, ela tá em contato direto, assim, em qualquer esporte que a gente for fazer. Seja um esporte de contato, então tem contato físico, ou mesmo na corrida,
basquete, tênis, caminhada, musculação, qualquer coisa, a gente encosta a nossa pele em alguma coisa, seja na nossa própria roupa, seja na outra pessoa. Então, dos cuidados que a gente pode ter com a pele, assim, a maioria é relacionada à fricção. Então, por Tá. exemplo, se você for escolher uma roupa para fazer o esporte, a atividade física, testar um pouco antes, porque às vezes é aquele top que aperta um pouquinho aqui, mas você fica uma hora com ele e começa a machucar. É o short que fica raspando na coxa. Toda vez que a gente diminui a fricção, o atrito, a gente diminui a chance de ter, por exemplo, uma assadura, ou ficar com a pele vermelha e queimando, que você só sente depois que entra no chuveiro, né? Começa a arder Sim. depois que vai tomar banho. Eu E vejo os meus aí, meninos com bolha também, eu acho que também o calçado, né? exato, a bolha, quando o pé fica em contato com o tênis e com a meia e fica tendo ali a fricção, isso gera o atrito, gera a bolha. Às vezes a unha fica até preta, fica roxa, pode formar hematoma. Então, tem assim algumas estratégias que a gente pode adotar para diminuir esse atrito. Na virilha, região de dobra, que fica aqui em contato com o corpo, eu sugiro as coisas simples, por exemplo, a geleia de vaselina ou a vaselina líquida. Uhum. Quando você passa na pele, nessas áreas que vão ter mais contato, diminui a chance de assar mesmo. Ou sobre aqueles aparelhos que às vezes tem aquele frequencímetro aqui, logo abaixo do peito, também Tá. passar a vaselina ou algum bastão anti-atrito, tem algumas marcas no mercado, ajuda muito, porque quando escorrega, não faz a fricção, não machuca a pele. As bolhas é interessante, porque assim, todo mundo já teve uma bolha e provavelmente já tentou tratar em casa. Uhum. Existem alguns truques, assim, que a bolha, na verdade, a gente de preferência não tentar tratar em casa, porque pode infeccionar, mas uma Não vez que ela furar. já está formada, uma vez que ela já está formada, a gente pode drenar o líquido dela. O ideal é que isso seja feito no consultório, porque a gente usa a agulha, substâncias aparelhos que eles estão absolutamente higienizados. Então, ali não tem nenhum micróbio, nenhuma bactéria. E aí a gente faz a drenagem do líquido, mas mantém aquela cobertura de cima. Porque se a gente arranca a bolha, tira aquele tetinho dela, é pior, porque aquela pele que está embaixo ali é uma camada que não vai ter a proteção superior. Então, aquele teto da bolha é legal manter. Para atleta que é de alta performance, que provavelmente às vezes tem uma maior frequência de bolha, a gente até ensina a fazer em casa, dessa forma de drenar o líquidozinho de uma maneira mais segura. Mas para quem tem a possibilidade de ir logo ao consultório, é ideal que a gente faz a Que drenagem e drene. mantenha o teto, porque funciona como se fosse um curativo mesmo. E aí a pele, naturalmente, ela vai regenerando. Ótimo, vi que tem alguns atletas assistindo aqui, viu? Meninos, prestem Podem atenção. mandar as dúvidas de Por vocês, favor, viu? mandem. Por conta do atrito, também pode deixar a unha, ela tem vários vasinhos de sangue aqui embaixo, né? E às vezes eles se rompem e forma aquele hematoma, aquela coloração preta, e é muito dolorido. Quando fica com muita dor assim, é ideal que a gente faça um tratamento no consultório para drenar um pouquinho do sangue, Tá. porque senão fica apertando o leito por baixo e aí a unha pode cair. E aí depois é desconfortável ficar sem a unha também. E a gente precisa ali de uma proteçãozinha, né? Pra pele não entrar pra dentro da Claro. unha. Então é isso. Se vocês estiverem roxo, procurem ajuda, porque geralmente dói muito aquele hematoma de unha. Mas um jeito bom de evitar é tentar encontrar uma meia que não seja de algodão, que seja mais de tecido de poliéster, porque ou desses tecidos mais inteligentes que permitem a ventilação. Uhum. E aí diminui a chance da bolha. E testar, né? Testar. Às vezes tênis a gente só consegue a chuteira ou a sapatilha. É mais na prática mesmo. E com a experiência. Aí ver que se um deu certo, mantém. Se começa a dar errado, aí precisa Troca, né? trocar mesmo. A Thaís perguntou: tem alimentos que ajudam no fortalecimento das unhas? Sim, a Thaís é minha prima, um beijo grande.
Linda, as proteínas são importantes porque a nossa unha ela é feita principalmente de queratina. Então, a unha ela precisa ter ali um suporte nutricional. Mas a principal causa de unhas fracas é o uso excessivo de esmalte. Então, quando você tira o esmalte pelo menos uma vez no mês e passa um óleozinho hidratante, que pode ser óleo de amêndoas, óleo mineral, óleo de uva, até o próprio azeite, o óleo que você tiver em casa, a unha acaba ficando mais forte. Então, a força ela tá mais relacionada com você manter a unha hidratada e ter um suporte de nutrientes, de proteína bom, do que tipos específicos de alimentos. Sim. Manter a quantidade de micronutrientes, bastante alimento colorido. A Cibele perguntou, o colágeno é válido realmente em quais situações e para qual público? É assim, Cibele, tem vários tipos de colágeno, inclusive no nosso corpo a gente não tem um tipo só. Então tem um tipo que é mais comum na pele, outro que é mais comum na articulação. Por exemplo, na dermatologia a gente viu que tomar o colágeno, os peptídeos de colágeno, que é já ele super quebradinho, ajuda tanto na hidratação quanto na densidade, que é uma rede de colágeno que a gente tem na pele. Essa rede ela fica mais firme. Então, isso em comparação com grupos de pessoas que tomaram esses peptídeos e grupos de pessoas que não tomaram, a pele ficou mais hidratada e mais firme. Mas é claro que não é só isso que é responsável pela firmeza e hidratação da pele. Junto, tomar água em quantidade ideal, ter a quantidade de proteínas idealmente. E o colágeno, ele é um plus. Eu acho que é isso. No esporte, a gente tem o colágeno tipo 2, né? Que é uma indicação também para uma questão articular. Em geral, quando tem alguma lesão ou existe um período de recuperação aí de alguma cirurgia, a gente, em geral, indica também por conta da questão articular. Sim. O Luiz perguntou se a glutamina ajuda na recuperação, na performance e também na pele. Olha, Luiz, Pode falar. a gente indica normalmente a glutamina para pessoas que têm algum problema intestinal um pouco mais grave, assim, porque é uma das fontes de energia das nossas células de defesa, principalmente das nossas células de defesa que estão no nosso intestino. Para recuperação, para imunidade, quando a gente vai olhar os estudos feitos com atletas, tanto profissionais quanto amadores, a gente não vê muito resultado, não. Então, em geral, a gente indica mesmo uma dieta com bastante fonte de proteína, mas não especificamente a glutamina, que o corpo já produz bastante, né? Ah, legal, bom saber. O Salomão Bueno está perguntando se o resveratrol realmente funciona para a pele. A sogra dele está usando bastante, ele queria saber como orientar. Bem, Salomão, que a gente vê que o resveratrol, ele tá presente em alguns alimentos, a Aline pode até falar melhor pra gente. Ele tem uma função importante de antioxidante. E, assim, um efeito direto na pele, talvez a gente não consiga observar. Ele é importante porque o nosso corpo ele vai enferrujando, oxidando ao longo dos anos com a nossa atividade, com a nossa respiração, com o nosso metabolismo. Então, é legal ter a ingestão de alimentos antioxidantes. Mas aí tem várias outras fontes também de antioxidantes. Será que vale a pena repor ele oral, Aline? Você acha que o que a gente já come na dieta é suficiente ou vale a pena ter mais esse plus de tomar ele? A gente indica a uva, talvez seja a uva e os parentes da uva, né? Os berries lá, morango, mirtilo, são as principais fontes. A gente indica em geral para quem não consome esses grupos, né, de alimentos. Tá. Mas normalmente são alimentos de boa aceitação. O vinho, né, ficou famoso pelo resveratrol, vinho tinto principalmente. Mas em geral não, assim, normalmente a gente não precisa ter esse a mais, né? É o que eu vejo também em relação à pele. Já dá conta, não precisa ingerir isso a mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, eu acho que é isso. E deixa eu olhar aqui as nossas perguntinhas. A Jéssica perguntou em relação ao cloro. Então, as piscinas em geral, elas usam alguns métodos de tornar o ambiente um pouco mais asséptico. E o cloro, eu acho que é o que a gente mais
conhece, tem até algumas de ozônio hoje em dia. Ela perguntou se precisa ter algum cuidado especial. Bem, ele resseca bastante a pele, então eu geralmente indico passar um hidratante bom na pele antes da natação ou do esporte. Acho que a Aline... Ah, voltou. Voltei. E porque como a pele já vai ser ressecada pelo cloro, se você hidrata ela logo antes, você diminui essa chance de ressecamento. Isso vale também para o cabelo. Tem alguns olhinhos especiais que você pode passar só nas pontas, não passar aqui na raiz, mas passar no comprimento dos fios antes da natação, porque também diminui a desidratação por conta do cloro. Mas o dano do cloro, por exemplo, ao cabelo ou à pele, ele é reversível. Não existe, assim, um dano maior, por exemplo, de intoxicar ou coisas do tipo. Então, a gente consegue reverter bem e é só ter esse cuidado a mais com a hidratação, tanto da pele como do cabelo. Deixa eu ver. O Luiz perguntou se os isotônicos comerciais como Gatorade são recomendados para fins de performance e de pele. Olha, o isotônico, ele é uma bebida em geral com carboidrato, né? E ele em geral também tem alguns micronutrientes. Então tem lá os minerais, sódio, potássio, que a gente indica principalmente em práticas longas, né? Então mais de 1h30, 2 horas, e principalmente em ambientes que estejam muito, muito calor, muito quente, né? Umidade muito alta, que são ambientes que talvez a gente aumente lá o risco de desidratação. Então, sim, é uma forma da gente repor carboidrato, por exemplo, e alguns minerais durante essa prática. Lembrando que é normalmente para práticas longas, tá? Então, 1 hora de academia, por exemplo, no ar-condicionado, talvez não seja necessário a gente usar o isotônico. É que é gostosinho, né? Dá vontade É, gostosinho. Mas os meus atletas muitas vezes acham que é água e bebem até Aham, demais. Então, assim, aham. lembrar que é um suplemento que, em geral, a gente também tem uma dose ali para tomar. Tá certo. Em relação aos cuidados, alguns outros cuidados que a gente pode ter com a pele, cabelo e unha, é muito importante manter o corte das unhas, por exemplo, dos pés que vão estar ali em contato com o tênis ou com a sapatilha reto. Porque toda vez que a gente corta redondo, diminui a quantidade de pressão que cada regiãozinha da unha recebe. Então a ponta, ela fica ali batendo mais. Isso pode ser um fator, por exemplo, para acontecer a unha roxa, para ter esses sangramentos do leito ungueal que são bem dolorosos. Então, manter as unhas sempre retinhas é legal, é bem importante. E também porque diminui a chance da unha encravar. Quando a gente arredonda os cantinhos, parece que não, né? Parece que aí você vai tirar o cantinho e a unha não vai encravar, mas é o contrário. A unha reta, maquininha mesmo, ela serve como um guia para o crescimento. E aí não tem essa chance de encravar, que pode acontecer se alguém pisar no pé ou se torcer o pé na rua, é um fator a mais. E aí, de novo, ajustar tanto a meia quanto o tênis é super importante para não ter as bolhas. E, Aline, mais uma perguntinha sobre, assim, para quem vai fazer esporte de longa distância, ou que vai ficar muito tempo praticando o esporte, tem alguma regra, assim, é melhor um alimento de carboidrato, um carboidrato fácil de ser absorvido? Ou pode ser alguma coisa, por exemplo, uma batata doce, que é o índice glicêmico é um pouco menor. Tem algum prejuízo nisso? Ou é realmente melhor algo mais açucarado, mais doce, assim? Olha, depende do momento, assim, da prova. Normalmente, durante a prova, início barra meio da prova, a gente recomendaria algo com um pouco mais de lenta absorção. Então, poderia ser a batata doce, poderia ser hoje a palatinose, né? Que também está um pouco Sim, tá em super alta. moda a palatinose. Então, são suplementos de carboidrato que demoram um pouco mais para serem absorvidos. Então, eles manteriam a energia um pouco mais alta do meio para o final da prova. Isso no começo para o meio. Aí, do meio para o final, a gente, em geral, já recomenda os que são mais de rápida absorção, mais açucarados. Então, a jujuba, né?
a bananinha com açúcar. Então, nesse caso, a gente coloca essas fontes, porque daí já não tenho mais tanto tempo de prova na frente, e talvez o fato de eu comer esse carboidrato nesse momento esteja poupando o carboidrato que eu tomei no começo para dar aquele gás no final. E como que a gente escolhe, por exemplo, a quantidade de líquido que eu preciso tomar durante a atividade física? Por exemplo, eu sei que tem vários tipos de esporte, em vários tipos de ambiente, a gente pode suar quantidades diferentes. Mas, por exemplo, uma corrida, uma caminhada ao ar livre, quanto que uma pessoa precisa tomar de líquido para se hidratar bem? Durante, né? Olha, durante uma atividade física, a gente recomenda de a cada 15, 20 minutos, pelo menos uns 100 ml, que seriam aí seria meio copo de requeijão, mas é que na garrafinha ficaria mais fácil, seria uns 2 dedos da garrafinha, tá? E aí isso a cada 15, 20 minutos. É lógico que se a pessoa nunca tomou e passou a tomar, ela vai talvez sentir um incômodo. Então, a gente recomenda que seja progressiva, né? Esse acostumar com esse tomar água durante. Mas é mais ou menos essa recomendação. Se passa de 1h30, 2 horas, daí além da água, alguma fonte de carboidrato. Entendi. O Dimas está perguntando aqui sobre a hidratação, qual que é a relação dela com as câimbras em atividades mais longas? Tem alguma relação? É uma das possíveis causas de cãibra, tá? É a desidratação. Então, a gente tem vários... A cãibra é um negócio muito difícil de estudar, porque a gente não sabe muito bem como simular. Então, a gente não sabe também muito bem como que funciona ali o mecanismo. Mas a desidratação é uma das causas. Então, evitar ficar longos períodos sem beber água é importante nessas atividades de longa duração. E em atividades em ambientes muito quentes também. Então, a gente recomenda que a pessoa cuide bastante, né, da ingestão de água. E, além disso, a gente tem também, talvez, um pouquinho de perda de sódio, que daí também pode ser que cause cãibra. Então, também é um consumo de alguma coisa que seja fonte de sódio ali, algo mais salgadinho, ou do próprio isotônico. Mas a desidratação pode ter certeza que talvez seja a principal causa mesmo. Das câimbras. Falando em desidratação e suar, etc., muitos esportes são praticados ao ar livre e a gente mora aqui no Brasil. Então, não dá para negar que a gente está exposto à queimadura solar. E enquanto a gente é mais jovem, né, às vezes parece que nada vai acontecer e que está distante a possibilidade de um câncer de pele. Mas, na verdade, o efeito do sol na nossa pele, ele é acumulativo. Então, todo aquele sol que a gente tomou na infância, que tomou na adolescência, aquelas tostadas, eles têm efeito, é como se aquela dose fosse se acumulando no nosso corpo. Então, mesmo aqui, mesmo cedo, então eu tenho pacientes que falam, mas eu vou sair para 6 da manhã, 7 da manhã. 7h45, 7 da manhã, o sol já está começando no verão e já está pegando. Então, precisa sim passar filtro solar, mesmo que a atividade física seja cedo. E o ideal é que sejam filtros um pouco mais espessos. Para o rosto, existem até uns filtros em bastão, mesmo para quem vai fazer, por exemplo, um esporte que vai ficar lá horas, tipo um pedal, um ciclismo. É ideal usar esses filtros solares, que eles são um pouco mais pesadinhos, né? Porque eles derretem com o suor um pouco menos. E no corpo também, passar, porque um pouquinho todo dia, ou você achar que só naquela saída tá tudo bem, acaba que volta para casa com um vermelhão. E isso, ao longo dos anos, pode ter efeito, sim, na pele, de aparecimento de câncer de pele. Então, é importante. Tem vários filtros solares que não ardem o olho. Então, não é que se passar vai escorrer, vai arder. Tem bons filtros, sim, que não ardem e que são próprios. Esses de bastão, eu acho eles excelentes para atividade física, porque não escorre e ele dura mais tempo também. Seus atletas passam filtro ali? Olha, eu pego muito no pé, né? Eu tô vendo até que entraram 2 meninas aqui do feminino. E assim, as meninas em geral passam, elas são super cuidadosas. Os caras mais ou menos, né? Muitos até... A gente tem alguns atletas que são europeus, né? Que são filhos de brasileiros e que são europeus. E chegam aqui, acham que não precisam passar. E depois de 2, 3 horas no sol, ficam totalmente vermelhos. Mas uma coisa que eu ouço muito delas, principalmente das meninas, é que dá espinha o protetor. Mas
Mas é isso, né? Em parte elas têm razão. Elas têm razão sim, porque É, os né? protetores, ainda mais esses de bastão, eles são oleosos. Então, quando a gente passa uma coisa oleosa no rosto, pode obstruir a pele mesmo, os poros e provocar acne. Mas também existem filtros solares com toque seco, não é que é porque é esporte que precisa ser um filtro oleoso. Na verdade, precisa ser um filtro Tá. bom para sua pele. Então, se o filtro em bastão for pesar muito, for ficar muito oleoso, tem várias opções. Oil free, sendo acima de 50 para ficar ao ar livre, vale a pena. E assim, e talvez adequar um sabonete, então, para depois da atividade física também não precisa ficar com aquele filtro tão espesso, pode passar um mais levinho. Então, eu acho que assim, escolher o tipo certo para cada um. Cada um tem um tipo de pele, e aí é melhor escolher um que seja menos oleoso, mais levinho, mas que use. É importante que E use. repassar a cada Isso, 2 horas. repassar, por exemplo, pelo menos a cada 2 horas. Eu sei que Tá. é difícil, que tem às vezes esportes que a pessoa não vai conseguir, né, parar exatamente a cada 2 horas, mas é o ideal, porque a gente acaba suando e vai perdendo ali a validade do FPS. Tá. Viu, meninas que estão aí assistindo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Salomão perguntou se existe algo natural que eu possa passar na minha pele para repelir os pernilongos. Olha, de maneira eficiente eu não consigo te dizer. A gente tem bons repelentes, inclusive está tendo surto de dengue no Brasil, então é importante também passar o repelente. E ele vem como última camada. Então, o filtro solar e depois o repelente por cima. Eu não tenho nada assim natural para te recomendar, Salomão, mas eu acho que assim, os repelentes, a gente tem, eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas, por exemplo, Exposes tem uns de mais longa duração, que até para, enfim, esporte ao ar livre, eu acho que é Que uma são boa, bons, porque né? acaba que dura mais tempo mesmo. Então, lembrando que ele vem como última camada acima do filtro solar. E aí, quando for passar no rosto, não espirrar ele, né? Porque Que pode dá uma cair no olho. ardida, né? Então, passa na mão e dá uma batidinha assim no rosto, na testa, para não voar no nariz ou no olho e arder. E eu queria perguntar também, Aline, se, por exemplo, se você for praticar uma atividade física, eu tô lá na academia e resolvi fazer, além da musculação, uma aula. Nesse intervalo, vale a pena comer alguma coisa ou vai com, às vezes, o pré-treino ou a refeição que foi antes da musculação lá? Olha, vai depender muito de como foi essa musculação, mas eu acho que se for Uhum, uma musculação intensa, vale a pena, tá? uhum, Para você garantir que você também vai ter energia para fazer a aula bem, porque uma das coisas que acontece é que às vezes a gente faz a musculação e aí acaba um pouco o gás. Na hora que eu vou fazer o outro treino, eu acabo que eu não tô tão bem para fazer outro treino, acabo não fazendo outro treino, talvez na intensidade que seria o ideal e etc. Então, nesses casos, a entendi. gente indica algo no intervalo sim, e aí uma fonte de carboidrato que seja um pouco. Acho que a Aline caiu um pouquinho. Tá carregando. A Aline caiu um pouco. Eu tinha feito uma pergunta para ela Voltei? sobre se Ah, voltou. Voltei. Então, realmente vale a pena, né? Dependendo da intensidade. Porque senão, às Isso. vezes, não aguenta fazer a segunda aula, né? E aí, dependendo de como for, o pré-treino pode ser pouco, né? Mas vai depender mesmo das duas aulas que você pretende fazer. Uhum. Se você tivesse que eleger algum suplemento assim para prática esportiva, você tem algum favorito? Tem alguma coisa que você acha indispensável ou que realmente precisa avaliar caso a caso? Normalmente a gente avalia caso a caso. A gente tem alguns bons suplementos com boas, né, boas evidências para indicar, tanto de efeito quanto de segurança também, que isso é importante, né? Que Uhum. são suplementos que não vão fazer, por exemplo, mal para o organismo. Mas, em geral, a gente avalia caso a caso e avalia também um pouco da modalidade. Porque, por exemplo, tem um suplemento que eu uso bastante no rugby, que é a creatina. Eu vi até que acho que surgiu uma pergunta.
né? Que é um suplemento que ajuda na massa muscular. E aí, esse Uhum. suplemento talvez não seja interessante para um maratonista, que talvez não queira ganhar tanta massa, não queira ficar tão pesado. Então, sempre vai depender bastante da modalidade né, da prática que você faz. Mas a gente tem alguns bons suplementos. A cafeína é um suplemento que, em geral, é um Uhum. bom pré-treino, né? Uhum. Que muitas vezes a gente usa na prática aí, tanto na corrida, no rugby. Então, tem alguns ali que a gente consegue usar bem, assim. Eu tenho uma dúvida em relação à cafeína. A gente sente que aumenta, às vezes, a vontade de fazer xixi, enfim, de tomar muito café, ela é um pouco diurético. Aí eu fico me perguntando, será que... Mas você tem também esse efeito da cafeína como estimulante para o exercício. Aumentaria a desidratação no treino? Vale a pena tomar antes? Aumenta Ou... a desidratação só se for em doses muito altas, Ah, tá? Então, eles entendi. têm visto que doses acima de 9 miligramas por quilograma de peso, que são doses, em geral, bem acima do que tem as cápsulas do mercado. Ah, Então, entendi. nesses Então não tem casos, esse risco. não, mas tem muita gente que Ah, fala desse incômodo. Então, tá. nesses casos do incômodo, a gente pesa ali na balança. O que será que vai ser? Será que é melhor ela não parar tanto para fazer xixi? Uhum, uhum. Ou será que é melhor ela parar, mas mesmo assim ela tomar e, né, passar melhor, sei lá, a energia durante a prova? Tá bom. O Luiz está perguntando se alimentos de fermentação natural, feitos com levain, como pão, pizza, kombuchas, eles estão meio na moda. Sim. Eles ajudam de alguma maneira na microbiota, no esporte, na pele? A gente tem boas fontes de probióticos nesses alimentos, né? São fontes mais Uhum. naturais, né? O kefir, o kombucha. Uhum. E aí a gente, em geral, recomenda porque eles têm uma função muito boa, tipo, de imunidade, então eles ajudam bastante nisso, ajudam bastante em regular o intestino. Uhum. Então a gente acaba recomendando sim. No esporte é muito comum eu prescrever o probiótico, né? Daí eu Ah, dou o legal. suplemento de Uhum. probiótico mesmo, porque a gente tem algumas cepas específicas para imunidade, etc. Mas Uhum. esses são fontes naturais que são super indicadas, sim, desde que você Uhum. conheça um pouco também né, da onde foi feito, da qualidade ali do alimento, que também é importante, né? Claro, claro. Em relação à pele, assim, que a gente tem visto uma importância tremenda da microbiota intestinal. Então, tá super relacionado à acne. Então, quando tem uma desregulação aí dos nossos bichinhos bons do intestino, que são as bactérias, tem boas e nem tão boas, e às vezes elas ficam num vai e vem Desequilibram, ali né? da população, né? Fica variando. E quando tá um pouco desregulado, acaba tendo um efeito inflamatório e a gente vê piora de questões inflamatórias de pele. Então, por exemplo, dermatite atópica, acne, psoríase, podem ter alguns episódios de piora por conta desse desbalanço intestinal. Então, uma boa saber que tem coisas, a gente pode mandar manipular, enfim, mas existem também opções Alimentos. naturais de probióticos. Acho que o que todo mundo mais conhece, o antigo, né, é o Yakult. É o mais antigo. Os lactobacilos. O cabelo também, por exemplo, das mulheres, quando a gente vai praticar atividade física, muitas vezes pode embaraçar, ou formar aquele ninho, assim, depois que você voltou da academia, tudo suado. Então, uma dica importante é sempre lavar, não dormir com o cabelo, com o suor no couro cabeludo e nos fios, porque isso pode ressecar. Não é tão bom dormir com o fio molhado, de preferência é melhor dormir com o cabelo seco, mas é melhor dormir com o cabelo úmido do que dormir com ele Do que suado. sujo. E uma dica para evitar, por exemplo, não embaraçar tanto, se o cabelo é mais comprido, fazer prender e colocar outros elastiquinhos ao longo do fio, porque isso diminui a chance de embaraçar. Existem também alguns líquidos, alguns sprays no mercado que eles são anti-choque, assim, para diminuir a chance de embaraçar. Mesmo um olhinho, um leave-in, alguma coisa que você possa passar no cabelo só na parte das pontas antes de fazer atividade física, além de hidratar, também diminui a chance de embaraçar e formar aqueles nós que ficam mais difíceis de tirar no banho. O Luiz perguntou, falando em cafeína, tem algum limite por dia?
Olha, o limite seria essa dosagem aí de 9 miligramas por quilograma de peso, e aí isso entraria a cafeína total, tanto via suplemento quanto a cafeína que a gente toma no café, na coca, no chocolate, Uhum. tá? Mas enquanto é isso em cafezinhos, normalmente dá uns 15 cafezinhos, é Ah, bastante coisa. bastante, né? É, não é que você tem que tomar tudo isso, tá, Sim. gente? Esse é o limite. Acima disso, talvez seja prejudicial. Mas a gente tem aí, dependendo do organismo, tolerância boa para cafeína, tá? Uhum. E a gente tem por exemplo, para ela fazer mais efeito, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, a gente precisa, por exemplo, tirar um pouco antes, você tem um dia X, uma competição, uma prova, e você quer que a cafeína faça bastante efeito ali. É preciso ficar alguns dias antes sem a cafeína para no dia ela fazer mais efeito ou não tem a ver? Pode ser, a gente tem alguns estudos com essa estratégia, né, de tirar a cafeína 2 semanas antes da prova e reintroduzir no dia da prova. Pode ser uma